A Polícia Federal vai realizar a perícia no celular do homem que se matou ao explodir bombas na Praça dos Três Poderes em Brasília. O objetivo é apurar uma possível ligação de Francisco Vanderlei Luiz com grupos extremistas e também se ele agiu sozinho ou se teve ajuda de outras pessoas para planejar o atentado da última quarta-feira, investigado, claro, como um ato terrorista. Até o momento, os agentes encontraram mensagens em que Tio França, como ele era conhecido, anunciava que faria os ataques ao Supremo Tribunal Federal e também a políticos. Segundo a ex-esposa dele, o objetivo era matar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele tinha pesquisa do Google sobre isso ali, daí eu mandei para ele assim, tu vai mesmo fazer esse tipo de loucura? Deles que não, eu te printei e mandei para ele, como que não, que eles pesquisando esse tipo de coisa. Mas é uma pesquisa dele, né? Dele. Não é... Não, uma pesquisa dele. Ele falava que ia matar gente, não. Ia se gente, matar. Não. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Desde a eleição. Não foi ganhar a eleição. Ele falou que mataria, ele se mataria. Então isso virou meio que uma obsessão dele. Sim, tanto que ele me deixou quase louca. Quase louca. Todo mundo aqui na rua de cidade, tu vai ficar louco, porque só falava de política e política e política e política. Então ele não se mataria, porque ele jamais tiraria a vida dele, a não ser que ele tivesse cumprido o objetivo dele. Isso aí eu sabia. Então se ele morreu em vão, não levou ninguém, é porque descobriram o que ele ia fazer. Em entrevista coletiva, o diretor-geral da Polícia Federal confirmou que as bombas detonadas eram bombas caseiras, feitas com PVC e pólvora, simulando uma granada. Andrei Rodrigues não descartou a hipótese de financiamento e participação de outras pessoas nesse ataque. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos de 8 de janeiro, isso a investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano. E hoje, na residência, na Ceilândia, há uma mensagem escrita nas paredes, enfim, no espelho da residência, fazendo menção a um ato de pichação que foi feito no 8 de janeiro na Estátua da Justiça. E ali é importante se dizer que não é só um ato de pichação. Ali é um ato gravíssimo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pessoa está presa até o presente momento, e que mostra essa vinculação desses grupos radicais que culminam com essa barbárie que aconteceu ontem na tentativa de matar ministros da Suprema Corte e também que culminou com esse lamentável episódio do suicídio dessa pessoa. Ontem, a Polícia Federal fez uma varredura na casa alugada por Francisco Vanderlei, em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. Essa casa mencionada pelo Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. O trabalho contou com o apoio de policiais do BOPE, do Exército e de cães farejadores. No local, os agentes encontraram mais artefatos explosivos usados como armadilhas dentro de gavetas e outros cômodos também. No entanto, ninguém ficou ferido, já que a varredura foi feita toda por robôs, de acordo com o diretor da Polícia Federal. E aqui tem um ponto que reafirma a gravidade dessa situação. Nossa equipe fez buscas na residência da Ceilândia e, felizmente, utilizamos a boa doutrina da nossa instituição e da Polícia Militar também para fazer a entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com um robô, o nosso robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. Então, na residência encontramos também outros artefatos, muitos até pela sensibilidade têm que ser destruídos, e outros materiais que coletamos, e eu diria, acho que de muita relevância, a apreensão do celular.
E agora há pouquinho a gente ouviu o Andrei Rodrigues também falando sobre essas conexões com o 8 de janeiro, né? Só para detalhar, no espelho do banheiro foi encontrada uma mensagem escrita com batom. Esse recado mencionava Débora Rodrigues, mulher presa nos atos de 8 de janeiro, por escrever a frase "perdeu Mané" na Estátua da Justiça no Supremo Tribunal Federal. Francisco Vanderlei Luiz era natural de Santa Catarina, chegou a se candidatar a vereador pelo PL na cidade de Rio do Sul em 2020, mas não foi eleito. A família disse à Polícia Federal que ele foi a Brasília, sim, em janeiro de 2023, exatamente quando aconteceram os ataques às sedes dos três poderes, mas a família não confirmou efetivamente a participação dele na invasão. Ontem, no finzinho do jornal, a gente mostrou algumas imagens, né? Em que é possível ver o momento em que as explosões acontecem, essas explosões ali na praça em frente à Estátua da Justiça, e também o momento em que ele acende os fogos e se deita, né? Deita a cabeça em cima desses fogos, momento em que a explosão fatal acontece. Bem, e ontem à noite a Polícia Federal, aliás, a Polícia do Distrito Federal divulgou novas imagens, né, Sheila, das câmeras de segurança que mostram o tio França, entre aspas, né, circulando dentro da Câmara dos Deputados nesse dia mesmo do ataque. Segundo a Câmara dos Deputados, ele entrou por volta das 8h15 da manhã no anexo 4, usou o banheiro, deixou o local. Nesse vídeo é possível ver que o Francisco Vanderlei passou pelos detectores de metais, informando que iria ao gabinete do... Como é que a gente pronuncia o sobrenome dele? Goetten, o Jorge Goetten. Jorge Goetten, Isso. do Republicanos de Santa Catarina. Obrigada, Sheila. Os dois se conheciam de Rio do Sul. Diante dos ataques, o Supremo Tribunal Federal foi novamente cercado por grades, como aconteceu depois dos atos criminosos de 8 de janeiro. Mas só descrevendo, para quem está acompanhando a informação no rádio, é possível observar que ele está usando uma calça jeans, uma camiseta, o chapéu, né, um chapéuzinho, chapéu coco, né? Claro, Panamá. É um Panamá? Ele tem a aba menorzinha, mas enfim, é entre o coco e o Panamá, né? Porque ele tem a aba um pouquinho maior. Tá calçando chinelos, né? O chinelo de dedo. Entra, passa ali pelo detector de metal, coloca alguns objetos naquela esteira, consegue entrar e, como diz aqui a própria Câmara dos Deputados, ele usa o banheiro e depois sai, e depois vai embora. Na sessão de abertura, na abertura da sessão, ou melhor, do Supremo, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, falou sobre essa ação, lamentou a ação na Praça dos Três Poderes, classificou o atentado como mais um ato contra a democracia. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Reforça também e, sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Considerado pela Polícia Federal como principal alvo de Francisco Vanderlei, o ministro Alexandre de Moraes disse que não existe pacificação no Brasil com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. No outro momento, o ministro do Supremo, que vai relatar, inclusive, o inquérito sobre o caso, voltou a abordar o atentado. E não poderia deixar, presidente, de lamentar
a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, eu quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Lamentar essa mediocridade que também normaliza ou pretende normalizar um contínuo ataque às instituições. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Decano do STF, Gilmar Mendes, destacou que atentados como o da última quarta-feira são resultados de ideologias extremistas. A reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas, como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, afirmou que, apesar de preocupante, o episódio não pode abalar o funcionamento das instituições no Brasil. O Brasil foi dormir preocupado com os acontecimentos que tiveram lugar, especialmente na Praça dos Três Poderes e nas imediações do Supremo Tribunal Federal, num ato grave de tentativa de uma pessoa acercar-se daquele lugar, como foi amplamente divulgado. O Brasil foi dormir preocupado, nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, acordamos ocupados em manter as nossas funções para a garantia de continuidade estável, segura e contínua das instituições democráticas. A nós, servidoras, especialmente da Justiça Constitucional e Eleitoral, compete dar continuidade às nossas funções para a preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que possa eventualmente atentar ou buscar atentar contra pessoas, instituições ou funções democráticas. No Palácio do Planalto, o presidente Lula manteve distância do assunto. A avaliação é de que as respostas das instituições democráticas já são suficientes. Em Baku, no Azerbaijão, coube ao vice-presidente Geraldo Alckmin dar a posição do governo. É permanente, né, o trabalho no sentido de reduzir, né, essas violências, esses atos absurdos que comprometem, né, a paz, comprometem a democracia, comprometem a segurança. Mas nós temos instituições sólidas
e a apuração será rigorosa. Algum perigo para o G20? Não vejo nenhum problema, está tudo muito bem encaminhado para o Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou com um longo texto. A gente trouxe, assim que foi divulgado ontem, esse texto escrito pelo ex-presidente, que falou bastante, escreveu bastante, né? Um dos trechos diz o seguinte: já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais do que o argumento da força. Fato é que as explosões em Brasília reacenderam o debate sobre o projeto na Câmara que concede anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Entre aliados de Jair Bolsonaro, a avaliação é que o episódio atrapalha as chances de aprovação da PEC. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falou em motivação política nas explosões porque Francisco Vanderlei era filiado ao PL, partido do ex-presidente. A deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, seguiu a mesma linha e disse que não foi um ato isolado não, e sim uma escalada do golpismo. Já Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, defendeu que o autor do atentado não tem qualquer tipo de ligação com a família e que agiu sozinho. Mesma posição do líder da oposição, Felipe Barros, que reclamou do que chamou de tentativa da esquerda de interferir nesse projeto. Vamos falar mais